presidente da SEC está se tornando um maximalista de Bitcoin. Isso pode moldar toda a indústria cripto. Gary Gensler já havia surpreendido o mercado no início do mês ao usar o famoso bordão criado pela comunidade. Not your keys, not your coins. Se não são suas chaves, não são seus bitcoins, não são suas moedas. E o Gary Gensler aqui todo feliz, olha que momento maravilhoso que ele está sentindo nesse instante. Ele aí parece que está virando um bitcoinheiro raiz. Em suma, o presidente da SEC afirma que existe o Bitcoin e então existem todas as outras criptomoedas, apontando que apesar de parecerem estar na mesma classe de ativos, elas são bem diferentes. O pensamento é antigo, mas vindo de Gensler, pode moldar toda a indústria caso tenha apoio dos reguladores. Bom, isso aí é o que eu acredito também. Existe o Bitcoin. Bitcoin é uma commodity como o ouro, como a soja, como outra coisa, como algo da natureza. Não tem um dono, não tem alguém por trás que vai definir os rumos. E as outras criptomoedas não são descentralizadas, são empresas. Empresas que funcionam em blockchain. Bom, temos aí o Ethereum. Vitalik é o cara, o fundador do negócio todo. Tem uma empresa por trás, tem quem apoia, tem quem dá dinheiro, tem os venture capitals, a Solana, FTX, Alameda, todo mundo dando dinheirinhos para fazer esse negócio funcionar. Então, funciona como se fosse mais ou menos uma empresa. E não como se fosse um ativo que não existe um dono. Como uma commodity da natureza, como o ouro que é extraído da natureza. Não depende de alguém fazendo ele subir, e sim as dinâmicas do mercado. Se Gary Gensler agora está falando isso, ele está interpretando da maneira como os bitcoins maximalistas interpretam, que existe o Bitcoin e existem o universo das criptomoedas. E para mim é exatamente isso que acontece. Existe o Bitcoin como uma ferramenta de valor, uma ferramenta que você pode fazer muitas outras coisas, não só transferência de dinheiro, e ainda precisamos descobrir quais são todas as potencialidades desse ativo chamado Bitcoin, enquanto existem outras criptomoedas, que liga e desliga e tudo mais. O alerta mostrou que o presidente da SEC está investindo seu tempo para entender o mercado, tentando manter um diálogo mais natural com a indústria. Então ele está querendo entender o que são essas criptomoedas e o que é esse negócio de Bitcoin aí. Já na última quinta-feira, Gensler voltou a soar como um veterano das criptomoedas. Caso a estação abaixo não levasse seu nome, poderíamos imaginar que teria sido dita por Saylor, Kaiser ou qualquer outro maximalista de Bitcoin. Ele disse: em todas as criptomoedas, exceto Bitcoin, você pode encontrar um site, você pode encontrar um grupo de empresários e eles podem estabelecer suas entidades legais em paraísos fiscais offshore, eles podem ter uma fundação, eles podem advogar para tentar arbitragem e tornar isso difícil jurisdicialmente. Então ele está dizendo, o Bitcoin não é uma empresa. O resto, tudo é uma empresa. Tudo é uma empresa que funciona dentro de uma blockchain. Explicando melhor, Gensler argumentou que esses tokens são valores mobiliários, porque há um grupo no meio e o público está antecipando lucros com base nesse grupo. Vamos tentar entender esse argumento aqui. Quando Gensler está colocando todas as criptomoedas como ativos mobiliários, ele está comparando com empresas do mundo real, com ações. Está comparando com uma ação. Está comparando com um investimento tradicional. E se isso for considerado realmente um ativo mobiliário, uma empresa, significa que devem seguir as regras dos países, a regra da SEC. E os venture capitals não podem investir em coisas como essa. Retira a liquidez de grandes e novos investidores e coloca um alvo em quem está comercializando esses produtos. A Coinbase, há um tempo atrás, quando houve um antigo ataque da SEC em relação a falar que alguns ativos eram tokens imobiliários, dos 9 que tinha na lista, 7 era vendido na Coinbase. E a Coinbase fez uma lista, um e-mail tentando dizer isso não tem nada a ver com ativo imobiliário, não estamos vendendo ações de empresas. Por quê? Quando você tem uma ação de empresa, precisa seguir as regras do mercado. Então não pode ser vendido em qualquer lugar, tem que ser vendido dentro da bolsa. E também quem pode investir tem um outro tipo de legislação. E quem pode fazer esse tipo de investimento? A maneira como isso funciona também. Então, se transformar as criptomoedas em ativos imobiliários, modifica toda a indústria de criptomoedas. E aí, essas empresas que estão nos Estados Unidos vão simplesmente sair dos Estados Unidos e procurar paraísos fiscais, procurar outros lugares para negociar as criptomoedas. E os americanos não poderão, eventualmente, investir nesse tipo de token. Sendo assim, o pensamento do presidente da SEC aponta que devemos esperar uma regulamentação mais ampla sobre o setor, o que pode aumentar a lista de projetos processados pela agência, incluindo o Ethereum, segunda maior criptomoeda do mercado. Existe uma diferença entre a fundação do Bitcoin e a fundação do Ethereum? Bom, parece que é óbvio. Primeiro, que essas moedas nasceram pré-mineradas, né? O Ethereum nasceu pré-minerado, então já nasce como uma forma de investimento, onde quem fundou a moeda tem a moeda dentro de suas bolsas. E aí, se você quiser entrar para participar desse negócio, você tem que comprar de mim. Então já há uma especulação e não depende das forças da natureza para
que o Ethereum se valorize, e sim da empresa que está por trás. No caso do Bitcoin, como ele começou? Ninguém recebe Bitcoin do nada. O Bitcoin não surge do nada. O Bitcoin é trocado por alguma coisa, pelo Proof of Work, pela prova de trabalho. Então você gasta energia e poder computacional, despende um valor monetário para receber o Bitcoin. Não existe privilegiados nessa rede. Não existe na carteira de Satoshi Nakamoto ele inventar, olha só, eu vou ter 1 milhão de Bitcoins e quem quiser entrar vai ter que comprar os Bitcoins de mim. Os 21 milhões estão na minha carteira e eu vou vendendo para as outras pessoas. A maioria das criptomoedas nascem com pré-mineração. Se não, quase todas, não é? Apesar de todo o poder da SEC, a comissão não pode fazer o que bem entende. Por exemplo, as opiniões de Benan, presidente da Comissão de Negociação de Futuros e Commodities, parecem colocar o limite no poder de Gensler. Gensler era presidente dessa CFTC no passado. E aí, essa CFTC é outro órgão americano que cuida de commodities. E eles estão dizendo, não, criptomoedas não são ativos mobiliários, são commodities. E há essa briga. Então, enquanto não entra a resolução final, fica essa guerra de versões. E aí, não surge uma legislação específica para dizer o que é ou não commodity e o que é ou não ativos mobiliários. Entretanto, a SEC vai atacando pelas beiradas e processam criptomoedas, como a própria XRP, que tem um processo antigo e talvez a XRP pague milhões para encerrar o processo e deixa para lá. Ou talvez eles continuem com o processo até serem considerados não ativo mobiliário. Eles não querem ser considerados porque isso seria um grande golpe nessa indústria, né? Então a SEC está aberta a escutar opiniões contrárias antes de tomar uma decisão. De qualquer forma, ambas as agências parecem concordar em um único ponto: o Bitcoin é uma commodity, ou seja, um produto, assim como o ouro.